Então, retomando a discussão, né, que nós iniciamos agora há pouco, devido ao tempo, né, acabamos encerrando a live, porque ela tem uma duração de 1 hora. Depois desse tempo, o próprio Instagram acaba encerrando, né, a transmissão, e nós estamos retornando, reabrindo uma nova transmissão para podermos finalizar, né, fazermos o fechamento assim da discussão. Eu estou aguardando o professor Romero acessar novamente para reintroduzi-lo ao nosso bate-papo aqui. Pronto. Pronto, o Romero entrou aqui, eu vou reintroduzi-lo aqui ao nosso... Pronto, a gente está acessando. Pronto, estou aqui, meu amigo, de volta. Muito bem. Pronto, que bom. Olha, eu estava pensando comigo hoje, quando eu estava fazendo as minhas anotações, primeiro a importância desse tema. Eu acho que é não só para sociólogos, antropólogos, cientistas políticos, filósofos, teólogos, né? Mas eu acho que tem uma relevância pública para além da vida acadêmica, Alexandre, que é entender o papel dos cristãos hoje na política brasileira, né? Eu acho que você começou muito bem quando você fez um levantamento das pesquisas para entender o que de fato nós temos em termos de percentuais, o que são hoje os cristãos evangélicos e pentecostais no Brasil, o que são os católicos, não é? E o peso que eles tiveram na política, principalmente nas últimas eleições. Então foi importante a gente começar assim para demonstrar que essa temática ela é muito relevante, né? Temática dos cristãos e a crise política brasileira, o apoio ao governo Bolsonaro, o porquê desse apoio, né? E eu acho que daqui para frente, dentre muitos aprendizados que nós precisamos ter sobre a política brasileira, dentre elas é essa relação entre religião e cristianismo no Brasil. Eu acho que um bom tempo foi subestimada por ateus, foi subestimada por certos segmentos acadêmicos, e foi subestimada, inclusive, por certos políticos de esquerda, inclusive. Então, hoje já não dá mais para desconsiderar. As nossas periferias, elas são muito marcadas pelo cristianismo, e em particular pelo pentecostalismo. Acho que você abriu uma reflexão no meio da sua fala, no momento da live anterior, que eu acho que dá uma conversa muito boa, que é essa coisa do sentir-se acolhido nas grandes periferias do Brasil, e onde o Estado está ausente, onde as religiões tradicionais estão ausentes e onde os pentecostais estão presentes, né? E, de certa forma, o valor que eles acabam tendo, né? Então, assim, eu acho que você levantou um tema que eu acho que é assim. Eu acho que a gente tem que compreender isso sociologicamente e teologicamente, mas entender que é muito importante. Eu vejo, as pessoas precisam de referenciais, as pessoas precisam de sentido, as pessoas não... eu acho que a gente tem que se despir um pouco. Para mim é uma luta, eu falo por mim agora, né? Se despir um pouco desse pedestal de classe média, se despir um pouco desses posicionamentos intelectuais de classe média e entender e procurar entender um pouco o universo popular. Porque, e não sempre partir de a priori preconceituosos, tipo assim, por mais que eu critique a ideologia pentecostal, eu não critico a pessoa pentecostal. Por quê? Porque, veja bem, eu acho que aquelas pessoas, tem muita gente de boa fé ali. É isso que eu tento dizer aos meus amigos, aos alguns colegas, inclusive alguns ateus, né? Eu digo, olha, ali tem muitas pessoas de boa fé. As pessoas não foram para aquela igreja, tipo assim, eu vou seguir aquele pastor pilantra porque... Não existe isso. As pessoas não têm isso na cabeça. As pessoas estão buscando experiência fundamental de fé, um encontro pessoal com Deus. As pessoas estão buscando um sentido para a vida em situações de profundo sofrimento. Situações de desemprego, situação de moradia precária, situação de família sofrendo, filho com droga. Então, assim, minha gente, eu acho que a gente tem que compreender um pouco mais o universo popular e entender muitas vezes que esses temas pesam na hora do voto. As pessoas acham que as pessoas votam racionalmente no voto, como uma boa parte da classe média vota. Boa parte da classe média vota porque não tem pressão econômica, vota supostamente consciente. É preciso compreender a situação do povo brasileiro. É preciso compreender a situação dos mais pobres. Eu tenho hora que eu me irrito com certos intelectuais, Alexandre. Tem hora que eu me irrito
com certos acadêmicos, tem hora que eu me irrito com certos políticos de esquerda, que na pressa e na afã do poder, não entra no tempo dos mais pobres e do povo. Por mais que eu... Veja, eu com isso eu não estou dizendo que eu defendo ideologia pentecostal, não é isso. O que eu estou querendo compreender, aí eu uso muito Max Weber, né, a sociologia compreensiva de Weber. Eu estou querendo muito compreender como é o universo desse pobre e por que ele acredita nessa pauta pentecostal. Né? E aí eu acho que você levantou algumas questões na live anterior que me tocaram muito, porque eu tenho lido sobre isso há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos eu tenho lido sobre isso assim, e olhado com cuidado no ônibus, na rua, na periferia, o contato que eu tenho com pessoas, quando eu vou para esses lugares, que é assim, entender por que os pobres se convertem dessa forma, né? E muitas vezes a conversão é muito séria. Então, assim, tem hora que você olha de longe, quem olha de longe vê um bando de fanáticos. Quem olha de longe vê um bando de alienado. Quem olha de longe vê um bando de louco atrás de milagre. Quando você vai mais perto, quando você chega mais perto, quando você chega na igreja, você percebe que não é bem assim. São pais de família, são trabalhadores, são trabalhadoras, são lutadores do dia a dia, são pessoas que basicamente vivem um sofrimento diário, entendeu? Com filho, com família, com emprego, com coisas para pagar e tal. Não é à toa que esses pastores espertos, eles tocam muito nesses pontos concretos, né? De abençoar a carteira de trabalho, de abençoar chave não sei de quê, de abençoar não sei o que de casa, que vai ter isso, que vai ter casamento. Essas promessas concretas que são muito fortes no neopentecostal e que muitas vezes eu sei que esses pastores muitas vezes são desonestos, mas eu não posso tomar o povo pelos pastores. Eu acho que aí tem alguns equívocos, por isso que eu acho que é importante uma compreensão melhor de como essas pessoas procuram Deus, de como essas pessoas procuram a sua fé, de como elas querem um centro para a sua vida, né, que passa pela sua fé em Deus. Eu, nos últimos anos, eu tenho tido muito cuidado com isso, porque isso são temas muito sérios, são temas muito relevantes, são temas que vêm para a política. E muitas vezes eu não estou concordando. As pessoas que estão me escutando e Alexandre, eu queria que tomasse muito cuidado, eu não estou concordando, mas eu quero dizer com todas as letras, muitas vezes, é essa extrema-direita que consegue tocar nisso que o povo está vivendo. Paciência. Eu tenho que reconhecer isso. E, consequentemente, o que é que acontece? Eles conquistam o voto. Então, assim, o discurso de Bolsonaro, ele foi um discurso atraente para esse setor neopentecostal. Não é? Então, assim, eu queria muito que a gente compreendesse que muitas vezes a pauta da classe média, ela não é igual à pauta popular. Então, a gente precisa de mediações, nós precisamos de tocar isso, precisamos afinar um pouco isso para fazer com que, digamos assim, o povo compreenda a importância dessa reflexão nossa. Agora, eu não posso chapar a pauta da classe média, colocar para o povo, se o povo não aceitar, é culpa do povo porque ele é alienado, porque ele é dominado pela ideologia dominante, ele é dominado por esses pastores. Olha, eu acho que essas leituras muito rasas e muito automáticas, elas não ajudam. Se você quiser compreender a mentalidade popular, eu acho que essa pressa, essa agonia, e principalmente essas leituras chapadas de resolver com um teorema a condição concreta do povo é um erro muito grave. Eu não partilho mais disso. Sempre que estou ligado a alguma organização de esquerda, eu alerto para isso, né? Eu reflito sobre isso, eu converso sobre isso, para que o seguinte, olha, eu não caio mais nessa armadilha de aceitar essas ideias de fim da religião, fim de Deus, Deus morreu e tal. Uma pauta que é muito de uma classe média acadêmica, e eu achar que o povo vai seguir ela. Não vai, não vai. O debate que está dado agora sobre ciência é um problema sério, entendeu? É um problema sério, porque assim, a gente achava que automaticamente aquilo que foi descoberta científica chega ao povo como se fosse uma coisa automática. Não é bem assim. Não é bem assim. A gente, olha, eu acho que uma das coisas que a esquerda errou no tocante ao povo diz respeito à educação popular, diz respeito à linguagem popular, diz respeito à aproximação educada e respeitosa com o povo. Sem isso, olha, minha gente, sem isso não há educação popular. Eu tenho conversado muito isso com o Zezito, com
Luiz, com um grupo que estava refletindo sobre a educação popular. A gente teve uns encontros na CUT para refletir sobre isso e nós pensamos muito essa relação entre esquerda e religiosidade popular, esquerda e educação popular. Pensamos muito as práticas pentecostais, a pedagogia pentecostal. Eu diria que eu tenho pensado nisso. Eu não tenho uma fórmula, não tenho, mas eu tenho algumas ideias e que, de certa forma, eu tenho, digamos assim, procurado trabalhá-las, Alexandre. Eu não sei como é que você se situa dentro disso. Isso é muito importante, Romero. Uma coisa, pensando assim em termos sociológicos, por exemplo, né, há uma área, né, na sociologia que ganhou mais destaque no século XX, que é o que a gente chama de sociologia do conhecimento. Né? A Perfeito. sociologia do conhecimento, basicamente, ela lida com identificando que as pessoas elas aprendem a pensar ou a acreditar em determinadas coisas a partir do grupo social no qual elas estão inseridas. Né? Esse nome ganha destaque no século XX, né? Mas isso já está presente na reflexão de outros sociólogos clássicos. Você citou Weber. Weber, por exemplo, nós encontramos isso muito fortemente nos seus estudos sobre a religião. É claro que em Weber há um interesse em como há esse processo de racionalização no período moderno e como isso ocorre dentro dos ambientes religiosos, mas ele identifica como determinadas, principalmente nas chamadas seitas protestantes no início moderno, em como fazer parte de um determinado grupo acaba levando as pessoas a acreditar da mesma maneira como aquele grupo acredita, a pensar como aquele grupo acredita. Ou seja, nós acreditamos em certas coisas porque nós fazemos parte de um determinado grupo social ou de uma sociedade que acredita nessas coisas. É a ilusão de que nós somos totalmente livres para pensar como pensamos. É uma das coisas que a sociologia do conhecimento aponta. Então, quando a gente pensa nesses grupos religiosos, né, as pessoas buscam esses grupos em busca de sentido para a existência, de sentido para a vida. E lá eles aprendem, né, eles recebem toda a formação e aprendem a acreditar como acreditam, na forma como eles acreditam. Aí isso me chama a atenção, trazendo agora para uma reflexão mais teológica, um autor que eu tenho começado a ler bastante nos últimos tempos, que é um autor de tradição protestante, que é o Paul Tillich. Tillich, ele contrapondo a chamada heteronomia e a autonomia, que é uma discussão muito no meio moderno, de que na modernidade o ser humano se liberta, né, de toda a influência religiosa, se torna agora autônomo, tendo autonomia como a lei própria, né, influenciado pela sua própria racionalidade, não mais a partir de uma lei de outra, uma heteronomia. Só que Weber ele vai dizer o seguinte, o Tillich ele vai dizer, isso que a gente está chamando de heteronomia, na verdade, grupos terrenos, ou, como ele diz assim, é o finito, aquilo que é finito, aquilo que é terreno, querendo se colocar como expressão daquilo que é infinito e daquilo que é eterno, daquilo que é transcendente. Então, esse discurso, pegando essa reflexão tillichiana, quando ele apresenta as suas convicções, principalmente nesse campo da moral que a gente estava colocando aqui, embora isso seja uma construção, uma elaboração histórica e social, né, as pessoas, isso não caiu do céu, isso é elaborado dentro daquela comunidade ou daquela sociedade, daquele grupo. Só que as pessoas são convencidas de que essas ideias representam a própria mente divina. É uma expressão da vontade divina. Então, eu oferecer apoio a pautas como as questões ligadas ao movimento LGBTQI+, por exemplo, é compreendido como uma traição contra Deus. Então, aí você veja a crise de consciência desse religioso. Ele acha que, por fazer alguma coisa por um grupo como esse, né, por exemplo, ir contra a vontade divina. Ele não entende que o que está sendo compreendido como vontade divina foi elaborado historicamente.
que os grupos, não é negar, né, não é negar totalmente, como você disse muito bem, como muitos movimentos políticos fizeram, a dimensão religiosa ou de transcendência, porque ir contra isso, no que se refere a essas pessoas, é ir contra algo que as constituem como ser humano. Então não dá para você ir contra isso. Aí eu pego mais um autor que é o Rubem Alves. O Rubem Alves é muito sensível, né, no seu texto sobre essas questões. Uma das coisas, ele diz assim, há um texto que ele diz assim, que as gaiolas com barras de ferro, elas nos prendem por fora. Já as gaiolas que são feitas com palavras, elas nos prendem por dentro. Por dentro. Isso. E quando alguém tenta nos libertar dessa prisão que é feita com palavras, é como se essa outra pessoa estivesse arrancando um pedaço de nós. E nós não ficamos satisfeitos com aqueles que tentam arrancar pedaços de nós. Então, essa prisão não é fora, não são barras de ferro, é uma prisão por dentro, a partir de um discurso que foi muito bem elaborado e que é compreendido por esses que acreditam como sendo expressão da vontade divina. E é isso que é muito forte, né, que influencia de fato com uma paixão enorme as ações dessas pessoas. Então, enquanto isso não for compreendido, né, por quem está relacionado a movimentos sociais ou a partidos políticos, ou essa dimensão mais acadêmica que menosprezou, negligenciou muito a religião, é difícil compreender porque as pessoas aderem, né, com tanta simpatia, com tanta fidelidade, com tanta paixão a esses temas. Né, e porque é difícil, né, quando tocar e mudar a mentalidade. E é mais difícil ainda porque os líderes religiosos dessas igrejas, eles mesmos possuem esse tipo de compreensão. Eles acreditam piamente que aquilo que eles estão ensinando reproduz a mente de Deus. Exatamente. É uma expressão da mente divina. Entendeu? Então, um indivíduo como esse ministro da Justiça, o nomeado aí, que é formado dentro dessa dimensão do fundamentalismo protestante, ele acredita que um certo conjunto de doutrinas religiosas, elas não foram elaboradas historicamente como interpretação humana, mas essa interpretação é a expressão fiel da vontade divina. Perfeito. Então, ser fiel a isso, para ele vale tudo. Vale tudo, ele mata e morre por isso. Ele mata e morre por isso. Eu concordo plenamente contigo, Alexandre. Eu acho que, olha, cada vez mais, eu estou plenamente convencido que, com ou sem essa pandemia, esse governo Bolsonaro ele vai ser muito revelador para a gente do ponto de vista de uma teologia ou de uma sociologia da religião. Eu acho que, veja bem, nós temos hoje um fosso religioso muito grande no Brasil. Eu confesso que eu não sei onde vai dar, onde vai parar, ou o que vai acontecer. Eu sei, para mim está muito claro que há um fosso religioso muito grande, né? E eu tenho que tomar muito cuidado com esse fosso para que a gente, na verdade, não caia no precipício. No caso, eu falando particularmente, né? Porque eu quero compreender o pentecostalismo, eu quero compreender as pessoas, eu quero compreender o universo dos mais pobres, eu quero, digamos assim, fazer com que esse universo não seja tratado como um universo de idiotas, de estúpidos ou de alienados. Eu quero compreender que são pessoas concretas, são trabalhadores e trabalhadoras, são pessoas desempregadas, são pessoas que têm sonhos, aspirações, são cidadãos brasileiros e cidadãos brasileiros como eu. Agora, eu quero entender também o que esse movimento religioso faz com as pessoas a ponto de elas desenvolverem, digamos assim, um ódio muito grande, né? Desenvolverem uma raiva muito grande, desenvolver um ressentimento. Eu acho que a luta nossa no universo popular é tentar evitar esse ódio e esse ressentimento como se fosse uma plataforma política. Porque eu não tenho a menor ilusão de que a cabeça de Bolsonaro vai ser mudada, de que a cabeça desse ministro vai ser mudada, de que a cabeça de Damares vai ser mudada. Eu não tenho ilusão com isso. Agora, eu ainda nutro uma ilusão no sentido de que eu acho que todos os pentecostais ou não pentecostais não pensam iguais a eles, sabe?
Porque esses neopentecostais, eles têm família, na família deles pode ter homossexual, pode ter transexual, na família deles tem pessoas que são negras. Então, assim, esses temas acabam sendo sensíveis às pessoas pela própria condição deles, né? Por exemplo, a importância da solidariedade popular, num momento como esse, por exemplo, é fundamental, não é? A importância de viver um cristianismo de maneira mais partilhada. Então, assim, tem coisas que eu tenho pensado, sabe, Alexandre? E demais colegas que estão nos escutando. Eu tenho pensado muito nisso, porque eu queria que, digamos assim, tocar nessa condição popular, tocar na condição do povo, entendeu? Era mais ou menos. Então, assim, basicamente o que eu tinha para dizer hoje era isso. Era por aí. Não sei se você tem mais alguma coisa, Alexandre, que você está pensando. Então. Eu estava vendo uma questão que alguém colocou aqui, né? Alguém colocou aqui, a teologia da prosperidade substituiu a ideia abstrata do paraíso pelo resultado concreto, as suas angústias diárias, desemprego, drogas, dívidas e etc. E eu concordo, né, com isso, que é o que eu digo, se em período, né, em período mais medieval, por exemplo, você fazia uma divisão entre céu e inferno, em que as pessoas de repente buscavam a religião para escapar do inferno e ter acesso ao céu. Hoje, essas dimensões foram totalmente ressignificadas, ou até secularizadas. Não são concepções religiosas e teológicas secularizadas, porque céu, né, céu agora passa a ser compreendido como ter poder para consumir. Ter poder para consumir. Inferno é não poder consumir, é não ter poder aquisitivo, é não poder ter dinheiro para participar dessa sociedade de consumo. Perfeito. Então, não se tem mais medo de um inferno pós-morte. Se tem medo de um inferno nesta vida. O medo é não poder aderir a esses valores, que são valores bem capitalistas, de uma sociedade capitalista, de que você precisa consumir. Se você não consome, você não é ninguém. Então, é ter dinheiro para comprar o que se tem. Então, o que identifica a pessoa como alguém abençoada por Deus. A teologia da prosperidade, que tem se colocou que a pesquisa que eu estava apresentando no início, né, mais de 50% de católicos e protestantes concordam com ela. Certo. Na América Latina e Brasil, aderiram a ela. E ela basicamente está dizendo isso. Se você é pobre, se você passa por sérias dificuldades, se você não é próspero, materialmente falando, financeiramente falando, você não é abençoado por Deus. Claro. Então, se perdeu até a dimensão da pobreza de Cristo e dos seus apóstolos. Você encontra no Evangelho Jesus dizendo, olha, as aves dos céus têm ninhos, as raposas têm covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Claro, então, claro. A própria identificação desses que se declaram seguidores de Cristo, com Cristo, não se entende aí. Parece que a figura muito mais de Cristo como um potentado, um poderoso, como figuras de poder. Eu passo a invejar os que têm dinheiro, os que usam roupas de marcas, os que compram, os que realizaram os seus sonhos de consumo. Exatamente. Tem poder para realizações de consumo. E no meio das igrejas, eles prometem que Deus, se eles cumprirem com certas questões ali, vai dar a eles a capacidade de realizar os sonhos de consumo. Exatamente. Eu tenho muito medo disso, acho que isso é um prejuízo à fé, porque, veja, a ideia de uma vida simples não necessariamente é a ideia de uma vida infeliz, primeira coisa. A ideia de uma vida simples não é a ideia de uma vida infortunada, de maneira nenhuma. Então, eu acho que é por isso que eu acho ainda possível, ainda necessário, uma teologia da libertação que consiga dialogar com essas pessoas e consiga fazê-las compreender isso. Porque não é defender a pobreza pela pobreza de maneira nenhuma, não é defender
a decadência das pessoas, não é defender que as pessoas fiquem ali como se aquilo ali fosse uma coisa romântica e bonita. Não é isso. Essa não é o papel de uma teologia da libertação. Mas uma teologia da libertação atualizada, ela precisa tocar na espiritualidade popular e fazer com que entender que não é incompatível acreditar em Deus e rezar para ter um emprego, para ter uma casa, para ter uma família estabilizada de maneira nenhuma. Agora, que isso não vem com um passe mágico, que isso não é magia, que a Bíblia não é magia, que a palavra de Deus não é magia, não é passe mágico. Então, assim, eu digo a você que a minha preocupação hoje, em termos de teologia, é essa. É o que eu chamo de uma pedagogia teológica. Né? É ter meios de falar de Deus que faça com que Deus não seja mais um objeto de consumo, mais um objeto de alienação, e principalmente não seja sinônimo de prosperidade e celebridade. Então, não há nenhuma garantia que celebridade é feliz porque conseguiu esses bens materiais. Eu acho que está provado aí esse povo sem cupim de remédio e vivendo nessa vida, às vezes, fugaz, vulgar, essa vida, às vezes uma vida tão tola, sabe, Alexandre, que eu vejo aqui que eu digo, isso não pode ser o ideal de uma pessoa, isso não pode ser o ideal de vida, entende? Então, assim, eu tenho pensado muito nisso e acho que isso passa, digamos assim, como diagnóstico para entender o cristianismo e como ele chega, não é, ao povo e, de certa forma, como viver esse cristianismo popular. Bem, meu amigo, da minha parte é isso. Não sei se tem mais alguma coisa, tranquilo? Da minha parte também, eu acho que nós tivemos uma conversa bastante produtiva, né? Agradecemos mais uma vez as pessoas que acessaram, que vêm nos acompanhando aí semana após semana. E lembrando, né, que nós estamos, né, com essas atividades sempre às quartas-feiras, a partir das 19 horas. Nós estamos chamando de teologia e afins, né, sempre conversando, né, nesse bate-papo, assim, essa relação dialogal sobre algum tema que de repente chame a atenção, né, nesses últimos tempos. O de hoje foi exatamente sobre o cristianismo brasileiro e essa atual crise política. Né, a última discussão nós falamos sobre as igrejas cristãs e os homoafetivos, né? Foi a discussão da live anterior. E lembrar assim, que tanto essa que nós estamos encerrando agora como a que foi encerrada, ela está disponível no meu history, no Instagram, essa também vai ficar, e eu vou baixar o vídeo e vou salvá-lo no YouTube para compartilhar. Entendeu? Então, você procurar por Alexandre de Jesus dos Prazeres, por exemplo, na internet, vai aparecer o canal lá do YouTube, e lá eu vou compartilhando a live anterior já está lá disponível, essa de hoje eu vou fazer também isso. Conseguir um aplicativo, a gente consegue baixar esses vídeos para as pessoas continuarem participando da discussão. Quer falar alguma coisa para encerrar? Não, olha, muito bom. Na próxima quarta a gente volta. Né? Agradeço a paciência de todos e todas. Ao encontro com o amigo Alexandre. Acho tão importante nessa pandemia, nessa quarentena, a gente ter esses encontros para pensar, refletir, trocar ideias. Eu acho que é importante. Né? Eu acho que me ajuda demais. Eu agradeço demais a todos e todas e desejo a todos uma boa noite e que siga em paz no final de semana. Valeu, Alexandre. Boa noite, meu amigo. Tchau. Boa noite, Romero. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima quarta. Que bom. Massa.